Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Lucas e vamos iniciar a nossa terceira aula da disciplina de Topografia Aplicada do curso de Mestre de Obras. Essa aula abordará o seguinte conteúdo: medidas de distâncias, processo de medição direta, quais são os materiais utilizados para realizar essas medidas e quais são os acessórios ou os principais acessórios que também são utilizados. Dando início, nós vamos falar a respeito dos tipos de medidas, né? Nós temos a medida que ela pode ser direta, quando o instrumento de medida é aplicado diretamente sobre o terreno. E para realizar esse tipo de medida, nós utilizamos, por exemplo, trenas, corrente de agrimensor, fitas, como nós podemos ver na imagem. E também nós temos as medidas indiretas, quando se obtém o valor da distância com o auxílio do cálculo trigonométrico. Ou seja, a partir do levantamento topográfico, utilizando alguns equipamentos, como por exemplo teodolito, a estação total, e realizando cálculos trigonométricos, nós conseguimos determinar a medida da distância indiretamente. Os tipos de medição, eles podem ser de baixa precisão, quando o erro está em torno de 25 centímetros a cada 100 metros, ou seja, se em uma distância de 100 metros o erro estiver até 25 centímetros, significa que a medição foi de baixa precisão. Quando o erro a cada 100 metros é entre 1 e 5 centímetros, nós já consideramos que essa medição teve uma precisão média. E se a medição teve um erro de aproximadamente 1 milímetro a cada 100 metros, significa que a medição ela tem uma alta precisão. Nós já vimos na aula passada o que é precisão, qual a diferença de precisão e acurácia, e nesta aula nós vamos ver justamente como isso se aplica na medição. Então, a medição de baixa precisão ela é utilizada em levantamentos rápidos que exigem pouca precisão, ou seja, se você quer ter uma noção de uma distância, por exemplo, e apenas uma noção lhe satisfaz naquele momento, então você realiza uma medição de baixa precisão, que pode ser contando a distância com passos humanos, pela roda de um carro, por exemplo, utilizando o odômetro, pelo velocímetro de veículos, pelo som, utilizando o relógio, pelas réguas graduadas, ou seja, nós conseguimos realizar essa medição de baixa precisão utilizando esses elementos. No entanto, quando a gente vai realizar uma média precisão, e é nessa categoria que se encaixa as operações de topografia, aí nós já precisamos utilizar a cadeia do agrimensor, ou uma fita de aço, ou trena de aço, como nós já falamos. São os equipamentos utilizados para realizar medidas diretas em topografia. Também pode utilizar trenas de lona, mas na geodésia, por exemplo, a medida de média precisão não é satisfatória. É necessário realizar uma medida de alta precisão. E dessa forma nós temos que utilizar distanciômetros eletrônicos, por exemplo, ou então fitas de INVAR. O que é um INVAR? O INVAR é uma liga metálica, né, de níquel-ferro, que ela possui um baixo coeficiente de dilatação térmica, ou seja, não vai sofrer interferência de variações de temperatura bruscas durante a realização da medida. Os materiais utilizados nas medições, eles são diastímetros, que nada mais é do que qualquer instrumento destinado à medição direta de distâncias. E os mais usuais, já foi falado nessa aula, por exemplo, que são as trenas, as fitas de aços e as correntes de agrimensor. Vamos ver o que é cada um desses elementos. A corrente do agrimensor, por exemplo, é um material ou um equipamento que não é mais tão utilizado, mas ele é constituído por uma série de elos de ferro que tem comprimento de 20 metros, que são unidos por argolas. E
Quando a inclinação do terreno impede que se empregue o comprimento total da cadeia, a gente utiliza parte do comprimento, né, dessa cadeia de agrimensor, e aí conta-se quantos elos foram utilizados para fazer aquela medição naquela inclinação. Como eu disse, não é tão utilizada atualmente. O que é mais utilizado são as trenas e as fitas, né, que são feitas as medições duplamente, ou seja, para que a gente elimine o erro grosseiro, por exemplo, e o erro sistemático, a gente precisa ir voltar fazendo as medições para que não hajam enganos e também a gente consiga minimizar os erros. Os acessórios utilizados em topografia, eles são instrumentos que irão auxiliar na medida direta da distância. Então, quais são os principais acessórios? Nós temos piquetes, estacas testemunhas, balizas, nível de cantoneira, nível de mangueira e até a própria caderneta de campo. Ela é um acessório bastante utilizado na topografia. Vamos detalhar cada um deles agora, para que nós possamos ter uma compreensão a respeito desses acessórios. O primeiro dos elementos é o piquete, que ele vai permitir a materialização do ponto topográfico no terreno. Na aula 2 nós já falamos sobre isso. Eles são fabricados de madeira roliça ou de seção quadrada, com a superfície no topo plana, para que a gente possa fazer o nivelamento do equipamento topográfico, o teodolito, a estação total. Então, o ideal é que a seção do piquete seja plana, para que facilite o processo de nivelamento do instrumento que fará a medição topográfica. Eles são marcados na sua parte superior com pregos, outras formas de marcação que sejam permanentes, porque, por exemplo, o laser que faz a centralização do equipamento topográfico, ele tem que ser incidido sobre uma marcação de, no máximo, meio centímetro de diâmetro, ou seja, seria um prego ou uma marcação com tinta, ou até um próprio furo no topo do piquete. Os piquetes geralmente eles têm comprimento de 15 a 30 centímetros e diâmetro de 3 a 5 centímetros e são cravados no solo com 3 a 5 centímetros acima do nível do solo, né? Eles têm que estar invisíveis, porém eles não podem estar muito altos também. E por isso nós utilizamos estacas testemunhas para identificar onde os piquetes foram instalados. As estacas, elas geralmente são colocadas ao lado do piquete e elas facilitam a localização deles. Elas têm entre 30 e 50 centímetros de altura e são chanfradas na parte superior para conter o número de ordem do piquete, ou seja, a numeração daquele ponto topográfico não é feita no piquete, e sim sobre as estacas testemunhas. Elas devem ficar aproximadamente 50 centímetros fora do terreno, ou distante do piquete. E aqui nós podemos ver a diferença entre o piquete e a estaca testemunha. O piquete ele é fixado sobre o solo. A distância entre o solo e o topo do piquete deve ser entre 3 e 5 centímetros. E caso houvesse só o piquete ali para demarcar o ponto topográfico, ficaria muito difícil de identificá-lo. Dessa forma, nós colocamos próximo a estaca testemunha para que possamos identificar o piquete e também marcar qual é aquele ponto, se é o ponto A, B, C, D, ou então o ponto 1, 2, 3 ou 4 daquela poligonal, dependendo como você numere as poligonais. Então, no topo do piquete é feita a fixação de um prego, ou então marcado um orifício para que o equipamento que vai ser centralizado sobre o piquete ou estacionado sobre o piquete, ele possa ser nivelado. As balizas, que também é outro acessório, elas vão materializar a ordenada vertical de um ponto do terreno. Então, elas são utilizadas para manter o alinhamento entre os pontos. Quando nós vamos determinar uma distância horizontal entre os pontos,
A e B, por exemplo, nós precisamos determinar uma linha horizontal paralela ao terreno. E as balizas elas vão proporcionar que aquele ponto ele esteja perpendicular a esse plano. Então elas são hastes de ferros pintadas alternativamente para que ela possa ser facilmente visualizada. Então ela é branca, vermelha, branca, vermelha. Dessa forma, quem está operando o equipamento topográfico possa visualizá-la de onde ele esteja, ou seja, a visada seja facilitada. São roscáveis para facilitar o transporte, então elas têm aí alguns metros de comprimento, 2, 3 metros de comprimento, e aí para transportar poderia dificultar, e dessa forma faz o deslocamento dela para que possa ser transportada com facilidade. Então elas têm um comprimento aí de 2 metros aproximadamente, diâmetro de 16 a 20 milímetros, e ela possui uma ponta fina, né, para que ela possa ser colocada justamente sobre o piquete, sobre o orifício que vai ser feito sobre a ponta do piquete, ou então um prego que seja cravado no topo do piquete, né? O nível de cantoneira é outro acessório que ele é dotado de uma bolha circular e permite que a baliza ela fique exatamente na posição vertical. No próximo slide a gente vai compreender a utilização da baliza e também o porquê de haver um nível de cantoneira. Então imagine essa figura que nós vamos determinar a distância horizontal entre o ponto A, que seria esse ponto à esquerda, e o ponto B, que seria esse ponto à direita. Então, a distância horizontal ela é uma distância em um plano horizontal imaginário entre esses pontos A e B. Então, como é que eu vou determinar se os meus pontos eles estão na horizontal e estão verticalizados, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B ela vai ser determinada corretamente. Então, para isso eu vou utilizar a baliza e o nível de cantoneira. Então, a baliza ela vai ser fixada sobre o piquete em ambos os pontos. E para que ela fique na vertical, porque se ela estiver inclinada, a distância entre esse ponto A e o ponto B não será correta. Então, para que ela não fique inclinada, então eu vou utilizar o quê? Vou utilizar o nível de cantoneira que vai estar na baliza. Então, com o nível de cantoneira, eu consigo determinar a verticalidade da baliza em ambos os pontos. E como é que eu vou saber se os pontos, a distância que eu vou medir, ela vai ser correta? Eu vou ter que traçar uma linha paralela ao plano do terreno. Para eu traçar essa linha, eu preciso utilizar um nível de mangueira, que ele vai determinar que o ponto que eu vou determinar nessa baliza vai estar na mesma altitude do ponto que eu vou determinar na outra baliza. Então, dessa forma, o nível de mangueira ela tem a função de proceder ou permitir que a medida das distâncias com diastrímetro seja feito na posição horizontal. Lembrando que o nível de mangueira utiliza como princípio físico dos vasos comunicantes, que nós aprendemos lá da física, né? Que os líquidos, quando estão submetidos à pressão atmosférica, desde que eles estejam interligados por um conduto, eles devem possuir o mesmo nível de altitude. Para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos falar sobre os cuidados e a precisão que nós devemos ter nas medidas topográficas. Então, quais são os cuidados? Nós devemos fazer a manutenção do alinhamento a medir. Nós devemos manter as trenas horizontais, para isso nós utilizamos o nível de mangueira. E nós temos que ter uma tensão uniforme quando nós fizermos o estiramento da trena para determinarmos a distância horizontal. A precisão na medição das distâncias ela é conseguida utilizando dispositivos de medição adequados,
utilizando os acessórios que nós acabamos de apresentar e tendo as devidas precauções ou tomando cuidado durante a operacionalização do levantamento topográfico. Então, esta é a nossa aula, são as referências que nós utilizamos para elaborá-la e até a próxima.